eu sei que vocês estavam com saudade dessa série, tá? De séries no geral, que eu fizesse esse tipo de tema. Mas enfim, tamo aqui de volta. E aí, dinossauros e dinossauras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tá, provavelmente esse vídeo vai estar saindo só na próxima segunda, porque, como sabem, o canal... No dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, o canal ele tá parado, ele vai ficar parado por um tempo, né? Pra eu poder descansar e tudo mais. Mas enfim, esse vídeo aqui provavelmente vai sair na quarta-feira ou na próxima sexta, eu não sei. Talvez, quem sabe, saia na sexta de amanhã, tá? Dia 8. Mas, enfim. E hoje estou aqui com o Darlan pra a gente fazer aqui, né, dar a nossa opinião sobre aí os filmes de nada mais e nada menos do Monsterverse. Sim, mas antes de tudo, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder as notificações, compartilha, comenta com todos os seus amigos. Macho, faz o seguinte, vamos tentar bater a meta de 1.800 inscritos pelo menos até o final desse ano, beleza? E bom, aqui não vai ter abertura de nada, não vai, tipo, vai ser onde a gente vai conversar mais, vai ser tipo, pronto, vai ser tipo BBB, os bastidores, a gente interagindo e tudo mais. Infelizmente, né, não dá pra gravar live, mas enfim, a gente vai, isso aqui vai ser tudo praticamente no improviso, assim, se a gente gaguejar, não tem roteiro, não é que nem Jurassic World, os vídeos de Land Tubs que sim tem roteiro, mas enfim. E bom, eu já quero começar o vídeo falando que a gente, tanto eu quanto o Darlan, nessas tier list, a gente vai entrar num consenso, tá? Tanto eu quanto ele, se a gente for concordar ou não. E se vocês quiserem mais vídeo de tier list comigo, com o Darlan, cara, é só comentar aí, mano, vamos arrebentar isso daí. Enfim, hoje a gente tá aqui com a tier list dos filmes e séries do Monsterverse. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, porque a galera pode achar assim, estranho. Nenhum dos filmes do Monsterverse eu acho ruim. Guta de 23 ou Gustavo. Eu não acho nenhum dos filmes, nenhum dos... Quantos filmes? É 6? Não, 6 é com Supernova. É 5, é 5. É 5. Vai vir o Supernova aí, são só 5 aqui. Deixa eu me apresentar, galera. O Darlan quase nem se apresentou aí. Já tem o que aqui na gravação? Peraí. Tem 2 minutos de vídeo e o Darlan nem se apresentou. Enfim, eu não acho nenhum... Cara, eu não sei do Darlan, tá? Eu não sei do Darlan, mas nenhum dos filmes do Monsterverse eu acho ruim. Só que tem alguns que eu acho apenas assim, chatos, parados ou outra coisa assim. Enfim, diferente de muitas vezes que eu começo dando opinião e tudo mais, eu vou deixar com que nosso amigo Darlan comece a opinião dele, pra, né, dar uma diferenciada também, beleza? Então assim, já vamos começar aqui por Godzilla 2014. Palavra com você. Por onde eu começo? Esse filme, ele foi minha primeira experiência com dinossauros, criaturas gigantes, kaiju, monstros assim, no geral. Ele foi minha primeira experiência. Na época, a primeira vez que eu vi esse filme foi quando um tio meu me mostrou esse filme em DVD. Ele tinha o DVD desse filme. Só que aí, ele colocou pra mim assistir, eu fiquei com medo. Eu, saí do quarto porque eu tava com medo, principalmente por causa dos mudos. Tanto que eu tenho até um receio deles, assim, por causa desse medo de infância. Mas tirando isso, pra mim, eu acho ele um filme bem legal. Eu acho que a maior parte das críticas dele é por causa que todo mundo tava achando que ele ia ser um filme tipo da era Showa ou da era Heisei. Mas tirando isso, você indo assistir sabendo que o Godzilla não vai aparecer muito, você vai se divertir. Comigo foi essa mesma coisa. Pode dar sua opinião agora. E, cara, uma coisa, você tinha medo também do Godzilla, não era? Do
Godzilla não tinha tanto medo assim, não. Mas era mais puxado pros mutos, sabe? Cara, assim, eu vou falar um negócio. Se fosse o eu, de que eu assisti esse filme pela primeira vez, cara, esse filme pra mim era absoluto cinema. Era de longe um dos melhores filmes do Godzilla de todos. Porque na verdade, galera, minha trajetória com robôs gigantes e filmes de monstros gigantes começaram em 2013. 2013, quando eu assisti pela primeira vez Godzilla vs Destoroyah. Então depois foi o Godzilla de 98, que não é bem o Godzilla, é o Zilla, mas a gente ainda assim eleva, né? Releva. Entre vários outros. Eu não fazia ideia que em 2014, no ano seguinte, iria ter um filme do Godzilla. Até porque eu tava focado muito em Jurassic World. Porque também, como sabem, eu sou viciado, fascinado pelo quê? Por dinossauros e criaturas pré-históricas. Então, macho, quando foi em 2015, eu assisti Jurassic World e eu já tava mais do que satisfeito até que passou na televisão Godzilla 2014. E, cara, eu amei, velho. Nossa, ver o novo design do Godzilla. Porque, tipo, assim, Darlan, né? Provavelmente o Darlan acha o design da Legendary o favorito, cara. Porque realmente, cara, introduziu o personagem com muita grandeza. Uhum. No geral, qual é o seu Godzilla favorito? Ah, também comentem aí qual é o seu Godzilla favorito. É o da Legendary mesmo. Bom, Pra mim, o enfim. meu favorito é o da Legendary. Bom, enfim. O design específico. Diga. Oi? Diga. Pra mim, em específico, o design específico da Legendary, pra mim, é o de 2019, que tá até aqui, ó. Pra mim, esse é o meu favorito. Eu tô entre o de 2019 e Godzilla vs Kong. Não sei, eu acho que eu prefiro o de 2019. Tá bom, enfim. Mas atualmente, assistindo o filme, Cara, eu tenho que falar uma coisa. Diferente do Darlan, eu sou bem mais crítico, porque. Não que o Darlan não seja, mas crítico no sentido da questão do Godzilla. Porque, tipo assim, se a gente for levar em consideração que o último filme de Godzilla lançou, eu parando pra analisar, lançou em 2004 e demorou 10 anos pra depois ter um filme do qual o Godzilla quase não aparecer, chega a ser assim muito triste. Claro que quando ele aparece, ele é muito legal. Cara, não é negável, cara. O Godzilla da Legendary é de longe o Godzilla que mais farma aura. Não tem o que dizer, cara. Ele é muito incrível. Não é o meu segundo favorito, mas não é o meu favorito. Uma hora eu falo qual é o meu favorito. Mas enfim, voltando aqui, continuando. E os mutos, cara, até hoje eu não gosto deles. O único muto que eu gosto é a Muto Prime, que apareceu na HQ pós Godzilla 2014. Que, aliás, o próximo registro da Monarch vai ser dela. Enfim. Cara, no geral, o que mais me irrita nesse filme é a questão dos humanos. Porque, cara, eles não falam em específico do... Parece que eles fazem de propósito, né? O Godzilla aparece e eles cortam pros humanos. Macho, Né? isso me irrita bastante, cara. Porque perde a experiência. Perde a experiência de, pô, Godzilla, cara. Eu quero ver o Godzilla. Pô, a adaptação de 110 metros de altura, entre 108 e 110 metros. Então, assim, eu não quero ver pouco o Godzilla. Eu quero ver pelo menos o Godzilla. Claro, pode ter. Mano, pronto. Godzilla Minus One, que é um filme de 2023, recente. Tem muita mais participação dos humanos, mas eles não deixam de botar muitas cenas com o Godzilla. Uhum. Então, assim, no geral, pra mim, a nota desse filme é bem baixa, tá? Se fosse o eu antigo, eu colocaria um 10. Mas hoje em dia, eu vou colocar cara, 5. Não é um filme ruim, muito longe disso, mas ainda assim, não me chama tanta atenção.
não colocaria um 5, eu colocaria um 6. 6.2, 6.3. Então vamos colocar aqui, nesse ranking aqui, de 4 a 6. Kong, Ilha da Caveira, o gorilão. Meu Senhor Jesus, esse é legal. Vai, manda. Cara, na época que esse filme lançou, eu não fazia ideia que ele existia. Eu achei só que ele era outras cenas do Kong de 2005, do Peter Jackson. Eu não achei que era um filme próprio. E quando... O primeiro contato que eu tive com ele foi quando o mesmo tio que me mostrou o DVD do Godzilla de 2014, ele tinha um balde de pipoca do Kong. E, cara, esse filme, pra mim, ele é ótimo. Ele supera muito o Godzilla de 2014. Porque, além de mais kaijus, expandir mais o universo, esse filme, ele aparentemente é que nem os filmes do Sonic. Eles ouvem a crítica dos fãs e consertaram. Eles deixaram o filme mais claro, dá pra ver os monstros claramente. E, tipo, na batalha final de Kong Ilha da Caveira, quando o Skull Devil aparece pela primeira vez, é de noite. Eles escurecem, ou eles fazem o filme ficar de dia, amanhecer, bem rápido, só pra mostrar a luta final do Skull Devil contra o Kong de dia. Se bem que é justificável. Se bem que é justificável, na verdade, dentro da lore, porque naquela hora já tava pra amanhecer mesmo. Pra mim, esse filme, ele é um 8. Um 8 redondo. Não, 7.9, 7.8, 7.8. Cara, como é que eu começo falando de Kong Ilha da Caveira? Cara, na época que ele saiu, eu achei que ele era uma sequência do Kong do Peter Jackson, porque eu acho que muita gente, tipo, diferente do Godzilla, meu primeiro filme que eu assisti do King Kong foi o do Peter Jackson. Acho que muita gente, eu acho que até o próprio, você mesmo, né, Darlan? Tipo... Foi o primeiro. Cara, e assim, a gente... Foi o primeiro mesmo que eu assisti. E assim, eu pensei, né? Só que, cara, um negócio que eu me... Cara, assim, vai surpreender, tá? Vai surpreender o que eu vou falar aqui. Mas, se foi o eu que assistiu esse filme pela primeira vez, eu daria um 2. Não. Sério? Cara, mano, é porque o que aconteceu? Pra mim, como eu não conhecia muito King Kong, na minha cabeça, o que resumia o King Kong? Dinossauros. Mas em Ilha da Caveira nós não tínhamos. E eu era aquele tipo de pessoa chata que qualquer coisa que tinha que ter similaridade com dinossauro, né? Familiaridade no caso, tinha que ter dinossauro. Então, assim, eles acabaram adicionando. Na época, eu achava o Skullcrawler horrível, tá? Eu achava ele ridículo. Mas era só uma cobra com 2 patas e com um crânio na cabeça. Atualmente, eu acho eles bem legais, tá? Claro, eles não são de longe meus monstros favoritos, mas eles são legais. E, cara, atualmente, reassistindo, eu vou falar a nota antes de eu explicar o motivo, que é um 8. Porque o que em Godzilla 2014 foi ruim, eles ajeitaram completamente. Eles dão o tempo de tela devido dos monstros, deixam o ambiente mais claro. Os humanos, eles têm sim divisão entre os humanos e os monstros, tá? E as interações são bem mais legais entre os personagens do que em 2014, que sei lá, eu sentia que era mais seco. Então assim, pra mim, Kong é uma nota 8, não tem como. Kong Ilha da Caveira é muito bom, atualmente falando, claro. Agora, cara, mano, Rei dos Monstros, cara. Guta, Oi. Guta, peraí. Eu já volto. Aí você primeiro diz sua opinião. Dessa vez vamos fazer diferente. Você diz aí primeiro sua opinião, ok? Certo. Já estão ouvindo aí, né, rapaziada? Vamos lá. Bom. Godzilla de 2019. Cara. Mano, Godzilla 2, Rei dos Monstros. É meio estranho eles terem usado esse título, porque esse título já apareceu mais de uma vez na franquia. Mas, tipo, dentro da lore, dentro do filme, ele faz sentido. Enfim, vamos lá. Por onde que eu começo aqui? Quando eu
assistir esse filme pela primeira vez, cara, mano, eu fiquei feliz. Na verdade, quando os primeiros trailers saíram, eu fiquei ultra, mas ultra feliz que Mothra e o King Ghidorah iriam aparecer. Por sinal, na época eu não conhecia o Rodan, tá? Tipo, é muito impressionante. Na época eu não fazia ideia que o Rodan existia. Porque, mas, tipo, quando eu vi um Pteranodon, cara, eu falei assim, pô, eu reconheço, mas esse bicho apareceu em algum filme. Aí que eu tive meu primeiro contato com o filme Ghidorah, The Three-Headed Monster e Godzilla vs Mechagodzilla 2 da Era Heisei, onde o Rodan aparece. Então eu conheci mais do personagem. Mas enfim, não importa, né? O que eu vou falar aqui? Eu quis falar aqui Enfim, sobre... Ah, eu acho que... Ai, que susto. eu voltei aqui e agora eu posso te falar a minha opinião sobre esse filme. Meu Bom, primeiro contato com ele. não, eu não terminei ainda. Depois terminei. Enfim, e o que falar, cara, sobre... Primeiro, tudo que... Tipo assim, o filme, ele está bem mais claro. Claro que ele tem os erros de como é? De 2014, de ainda ser bem escuro, mas tudo bem. Mas, cara, eles ajeitaram tudo nesse filme. Tudo, tudo. A questão dos humanos, a questão do Ghidorah. Não, do Ghidorah não. A questão do Godzilla. Mano, pelo amor de Deus, isso aqui, cara, pra mim é uma obra de arte viva, velho. Não tem como. Pra mim, eu não consigo ver Godzilla Rei dos Monstros sem dar uma nota 9. Por que que não é um 10? Porque ainda é um filme escuro e eu queria ter visto mais dos outros monstros, né? Porque ficou muito focado no Godzilla, no Rodan, na Mothra e no Ghidorah. Mas isso não tem problema, isso é só mais opinião minha mesmo. Enfim, agora vou falar minha opinião aqui. O primeiro contato que eu tive com esse filme foi lá em 2018, quando eu acho que eu tinha voltado da sessão do Jurassic World Reino Ameaçado. Aí eu tava passando assim pelo YouTube, aí apareceu o trailer do Godzilla de 2019. Eu já conhecia a franquia, eu já tinha tipo ouvido falar dos filmes antigos e eu não sabia nada sobre esse filme. Não sabia da franquia em si, não sabia da história dos filmes, a história do Godzilla. Eu conhecia só os monstros. Mas enfim, eu tinha pedido pra minha mãe pra ela me levar pro cinema pra assistir o Godzilla Rei dos Monstros. Só que o filme ia lançar em 2019 e era 2018. Até lá, eu e ela esquecemos desse filme. Eu só fui ouvir falar dele de novo em 2020, durante a época da pandemia. Eu, inclusive, conheci o canal Deslegendário do Lucas Stuvok. Eu, enfim, finalmente consegui conhecer mais sobre a franquia do Godzilla. Eu não deixei de conhecer só os monstros. Eu conheci mais sobre a história do Godzilla, o significado dele e a história dos outros filmes. Quantos filmes existem? E durante a época de lançamento dos trailers, eu ficava vendo, tipo, vídeo de react e de análise. E, cara, eu acho engraçado que em uma dessas análises que eu vi, eles diziam que a Mothra larva era a Gamera. Acredita? Não, eu vi isso daí também, macho. Era mó desgraçado, velho. Você pensava, não acredito que a Gamera vai aparecer. Se bem que eu só fui conhecer Gamera, cara. Eu fui conhecer Gamera nessa mesma época mesmo, na época da pandemia mesmo. O primeiro filme que eu assisti foi Gamera 2, O Ataque da Legião. Que eu ainda devo. A gente vai fazer ainda vídeo sobre Gamera aqui no canal. Enfim, continua. Inclusive foi graças a esse vídeo que eu conheci o nome Gamera. Eu não conhecia a Gamera antes. Enfim, pra mim esse filme é quase a mesma coisa que eu vi você terminando de falar, porque eu praticamente cheguei agora, de que esse filme, ele corrige um pouco a escuridão do Godzilla de 2014, mas pra mim esse filme, ele quer atrapalhar muita história, tem muita história que ele quer contar, quer apresentar. Pra mim esse filme tinha que ser 2. Pra mim ele
realmente meio estranho. Mas eu gostei bastante do filme, eu gosto bastante dele. Cara, Tanto que é o meu segundo filme favorito do Monsterverse. É só atrás de The New Empire. Pra mim, ele fica num 8 redondo. cara, assim, é porque o. Pra mim, esse é um dos melhores filmes da história do Godzilla, tá? Acho que do Darlan também. Porque, assim, a única coisa que. Como o Darlan falou, conta muita história. É por. Esse filme, cara, ele é 2 horas de duração. Mas, assim, se quisessem trabalhar esse tanto de história, tinha que ter a mesma duração de Ultimato. Porque. Cara, foi muito. Assim, é um filme muito legal, mas tem esse problema de contar muita coisa. E você fica perdido. Mas ainda assim, não dá. Mas pra mim, eu não mudo minha nota do 9. Não dá. Tanto que, tanto que esse filme, que é mais longo, que é 2 horas e meia de duração, se eu não me engano, tem muito conteúdo. É tipo, Godzilla The New Empire tem 1 hora e 40 de duração. 1 hora e E esse aqui tem 54. 1 hora e dois. 54. 1 hora e 54. É 1 hora e 54. E, cara, tipo, olha a comparação. 2 horas e 1 hora e 54. 2 horas e meia, eu acho. Bom, Mas enfim, vamos colocar aqui no 8, né? cara, eu colocaria no em cima, mas eu vou deixar. Mas vamos deixar no 8 mesmo. Uhum. Pra Skull Island. Meu senhor. Vai, cara. Cara, essa série, pra mim, eu acho que ela tinha que ser. Todo mundo fazer um consenso de ter sido só um efeito Mandela de todo mundo. Porque essa série não serviu pra nada. Não tem segunda temporada, deixou o final em aberto. Pra mim, não expandiu em quase nada do Monsterverse. Nada. Não teve nada desse que saiu de bom dessa série. Ela não cativa você. Os monstros são legais. Ela não cativa. A única cena realmente boa de ação, pra mim, foi a luta do Kong com aqueles camaleão gigante e contra o Kraken. Porque pra mim, de resto, nada. Nada me cativou, nada me deixou interessado, nada. Eu assisti essa série à força, eu tive que assistir à força essa série. Bom, vamos lá, né? Cara, eu conheci essa série por causa dos teasers, mas quando ela lançou, eu justamente escutei essa mesma crítica que o Darlan deu. E eu fiquei curioso, eu falei, não, mas Kong Ilha da Caveira é incrível, cara, é uma obra de arte. Pra mim, na minha humilde opinião, junto com o primeiro filme de 33, são os melhores filmes do Kong. Mas, assim, Skull Island, quando eu fui assistir, irmão, é a mesma nota que o eu do passado daria pro Kong Ilha da Caveira, cara. Cara, um 2. Porque, mano, não tem como. Velho, assim, o Darlan falou assim, né, sobre a Batalha do Kraken, beleza. Mas eu tava querendo ver pelo menos uma coisa diferente do Kong enfrentando algo tentaculoso. Porque, mano, pega aqui comigo. Na franquia do Kong, esse miserável já enfrentou três polvo. Enfrentou primeiro o Giant Octopus lá de King Kong versus Godzilla. Ah, tem uma cena deletada do Kiko que eu fiquei sabendo. Eu acho que um dia eu vou comentar que o Kiko lá de O Filho do Kong enfrentou um polvo. O Kong de Kong Ilha da Caveira faz um polvo de lanche. E agora um polvo pela quarta vez, macho, já chega, cara. E o negócio, cara, que me deixa decepcionado é o mesmo caso que o Darlan disse. Não muda em nada. Essa série é só pra preencher espaço. Porque ela não faz nada, não conta nada. Nenhum dos... Cara, praticamente, eu não gostei de nenhum dos monstros. Os Skullcrawlers, cara, eles aparecem. Eu nem sei se eles aparecem. O design deles é legal nesse anime, Eles mas... não aparecem. Eles não aparecem. Ó, aqui, ó. Tem um Skullcrawler na capa e eles não aparecem na série. Cara, isso pra mim é um pecado. Cara, sinceramente.
Pra mim, eu coloco essa série como um 4. Pra mim é 4. Vamos entrar em consenso aqui, então Não, vamos colocar aqui, ó. macho, Como se não, fosse um não. 3. Cara, eu não acho, não. Sinceramente, pra mim, essa série não devia nem existir, cara. Cara, como não deve... Cara, coloca aí embaixo, velho, porque não dá. Não dá. Sinceramente, essa série, cara, não faz diferença ela existir ou não. E mesmo assim, ela continua muito ruim. É simples isso. Agora, Agora, Honor Legacy. a primeira série cinematográfica do Monsterverse. Cara, essa série. Eu ouvi falar dela durante a época que tá saindo as primeiras fotos das filmagens do Godzilla vs Godzilla e Kong, o Novo Império. E, cara, essa série, pra mim, ela é boa. Só que eu tava cansado de ver série porque eu tinha acabado de terminar de todas as séries da Marvel que tinha sido lançadas anteriormente, antes de Monarch Legacy of Mon. Praticamente, tipo, coloquei na. Aí peguei o celular e fiquei assistindo TikTok, assim, enquanto a série passava. E quando eu via que tava tendo uma cena legal, fui lá e guardava o celular. Só que assim que acabava, voltava o celular de novo. Eu tava bem cansado, mas eu reassisti. Tava bem legal a série. Ela é bem interessante. E, cara, eu amei. Eu acho ela bem legal. Só que eu dou um 7. 7 pra ela. 7.1. Cara, como é que eu posso dizer, velho? Mano, essa série eu assisti ela na época que Godzilla e Kong Novo Império tava ganhando força. Mas do que eu posso dizer, velho? Macho, essa série pra mim, ela pra mim substituiria o Godzilla de 2014. O Godzilla que tem mais participação, tem mais coisa e tudo mais, mas ainda assim, velho, o que mais me decepciona nessa série é que tem muita, mas muita coisa, muito caso de humano. Beleza, os monstros, eles são aí importantes e tudo mais, beleza. Mas ainda assim tem muita coisa de ser humano que pra mim não vai pra lugar nenhum. No caso, cara, assim, né? Mas a minha maior decepção não é nem os humanos. Porque os humanos são os de menos isso aí. Pela primeira vez. É os monstros. Porque, galera, vamos ser sinceros. Em 2019 foi apresentado um monte de catálogo de monstros confirmados. Quetzalcoatl, Bunyip, Baphomet, Amoluk. Esse último apareceu na HQ Godzilla Dominion. Mas ainda assim, cara, eu queria ver esses monstros. Mas no lugar, eles criaram 2 novos monstros que, sinceramente, são bem sem graça. O Ion Dragon, cara, sinceramente, pra mim não me chama a atenção. 3? Foram 4 monstros novos. Foram 4 monstros novos. Ah, eu não lembro dos outros 2, não. Só além... Foi o Ion Dragon, o Frostvark, aquele porco cheio de graveto e o Endoped. Ah, pronto. Enfim, mas, cara, nenhum dos monstros, esses monstros aí, eu gostei, cara. Assim, pra mim, o Ion Dragon é uma cópia descarada do Gyaos de Gamera. Não tem como, velho. Não. Cara, não tem. Não tem como você pegar e defender uma merda dessa, velho. Falar que, ele é até o design original. Não, cara. É horroroso. Eu acho ele muito feio, cara. E o Frostbark, bom, eu só acho ele feio. Eu acho o conceito dele interessante, tá? Eu parei pra analisar. Ele tem sim um conceito bem interessante dele absorver o calor, a temperatura do ambiente, mas ele continua feio. Muito feio. Cara, pra mim, esse conceito do Frostvark é melhor do que o raio de gelo da Shimu. Sinceramente, eu achei bem melhor. Eu tenho a mesma opinião do que o Lucas Stovok. Qual é a sua nota pra ele, pra série?
Cara, pelo fato dos monstros não me chamarem a atenção e por ter o Frostvark, que, Darlan, não tem como, ele é feio. Ele é muito feio. Eu vou colocar Quais são? ele com um 6.8. Pra mim, ainda ele melhora, ainda é como eu disse. A série melhora vários aspectos do que eu queria ver em 2014, mas ainda assim não me chama tanta atenção. Agora, a segunda temporada dessa mesma série. Eu não assisti, então eu não posso dizer nada sobre a série, só o Gustavo. Pronto, vamos lá, cara. Agora sim a parada fica interessante. Mano, eu amei, cara. Nossa, vocês até verem a empolgação aqui, mas porque... Macho, de Monarch Legacy of Monsters, segunda temporada pra frente só vai vir pedrada. Mano, cara... Macho, eu tô sem palavras, cara. Mano... Aqui é sem dar muitos spoilers, tá? Porque o Darlan também não assistiu. Como ele não assistiu, eu não quero dar muito spoiler. Mas, cara, essa série é incrível. É completamente o oposto da primeira temporada. Os monstros aparecem muito mais. Os humanos falam mais dos monstros e não ficam presos em casas de família. Mano, eles são bem interessantes. Cara, quando o trailer saiu, que foi revelado o novo Titan X, né? O Titan X. Mano, eu fiquei assim. Um Titã novo, pelo amor de Deus. E assim como o Frostvark, eu acho esse bicho feio. Não tem como negar, eu acho o Titan X feio. Mas, diferente do Frostvark, eu acho ele, mano, muito legal. Tipo, conceito e tudo mais. Macho, as lutas que tem aqui são muito legais. Eu acho legal que eles dividiram, né, em colocar tanto o Kong quanto o Godzilla aqui. E no final, eu acho que já não é surpresa pra ninguém que o Rodan está de volta. Eu sem querer dar esse spoiler pro Darlan, macho. O pobre velho não tinha assistido. Porque eu achei que ele tinha assistido, mas, mano, não tem como, cara. Pra mim. Eu fiquei puto. Cara, pra Fiquei mim. puto com isso. Cara, pra mim. A segunda temporada bate de frente com o Rei dos Monstros. Bate de frente. Minha nota é a mesma, a 9. Porque, cara, mano, eu gostei demais, velho. Nossa! É muito bom, velho. Eu amei. Não tenho o que dizer. Vai colocar em qual? É a sua nota agora. Cara, não tem, cara. Coloca no S. Mano, não tem como. Eu acho incrível, cara. Nossa! Macho, eu fico todo molhado. Macho, vou até fazer uma referência. Eu fico todo molhadinho quando eu lembro dessa série. Enfim. Agora, um filme que... Algo que eu realmente posso falar, né? Godzilla vs Kong. Esse filme, ele foi um evento pra mim. Não tive tanto hype na minha vida quanto esse filme. Cara, eu só tô tendo mais hype do que ele. O único filme que tá superando esse é o filme lá do Homem-Aranha, que vai chegar agora esse ano, em 2026. Ah, em julho, né? É, em julho. E, cara, pra mim, esse filme é ótimo. Ele é muito bom. Só a parte dos humanos que é chata demais. Esse filme supera nos humanos. Ele só tá atrás do The New Empire. Mas, cara, esse filme é muito legal. Ele é muito divertido. E eu vejo gente criticando esse filme porque ele é bobo. Só por isso. Mas, cara, esse filme, ele não é feito pra você assistir querendo achar algum sentido. No caso, não um sentido, assim, mas uma lógica. Esse filme não é um filme pra você ver com um tom sério, criticar e etc. Não, esse é um filme pra se divertir. E eu digo a mesma coisa pra Godzilla e Kong, o Novo Império. Esse é um filme pra você se assistir e curtir a luta dos monstros. E não, tipo, ver ele com um tom crítico. Cara, mano, Godzilla vs Kong, mano, eu aguardei esse filme
desde que eu soube que iria ter esse remake, podemos dizer assim. Porque eu já sabia da existência de King Kong versus Godzilla. O filme, cara, filme totalmente bobo. Eu não sei se o Darlan assistiu, mas com certeza ele sabe que o filme é muito bobo. Mas, cara, eles pegaram isso e elevaram num nível grande. Porque esse filme, macho, eu assisti no cinema. Eu lembro da multidão aplaudir. Eu lembro que macho, tava um alarme. Porque a cada aparição dos monstros, eu me levantava da cadeira e ficava gritando que nem um bode maluco, velho. Porque não tem como. Esse filme, pra mim, Gustavo, é o melhor até hoje. Muitos podem falar, mas você tem um senso crítico. Cara, esse filme é incrível. Esse filme, ele tem... Claro que os humanos, né, eles são... Mas pra mim, eles só estão lá pra fazer uma coisa ou outra. Mas os monstros têm muito tempo de tela. Eu acho muito legal. Cara, tem o meu design do Mechagodzilla favorito. Antes que falar, você deu spoiler? O meu também. Cara, o Mechagodzilla... Mano, voltando a falar do Mechagodzilla. Não tem como, macho. O bicho é incrível. E o Kong com uma... Diga. Foi por causa desse filme que o Mechagodzilla virou meu kaiju favorito. Obviamente atrás do Godzilla, né? Macho, quando eu fiquei sabendo que o Kong ia ter um machado, mano, não dava, cara. Pô, nenhuma outra versão do Kong usou uma arma, cara. E ainda mais uma arma feita pra counterar o Godzilla. Nossa. Porque mas ainda assim, eu falo, na época eu tava torcendo pro Godzilla. Porque, né? Mas ainda assim, ver que o Kong tava ficando mais forte era algo muito legal, cara. Mas pra mim não tem como. Esse, pra mim, é o meu filme favorito da história, tá? Se Godzilla e Kong Supernova, que tá chegando aí, superar, mano, eu vou fazer vídeo, vou falar do filme a rodo. Porque, mano, vai ser difícil, viu? Vai ser difícil algum outro filme superar Godzilla vs Kong pra mim. E, cara, pra mim não tem como. Eu poderia dar. Guta, vai falando aí, eu já volto de novo. Cara, enfim, se Godzilla e Kong Supernova superar, mano, novamente, eu vou fazer vídeo falando porque eu achei ele incrível, vou fazer um monte de coisa. Mas, esse filme, eu poderia dar um 10? Poderia, mas eu não vou dar um 10. Eu vou dar um 9. Multiplicado por 1000. Porque não tem como, cara. Eu amo esse filme com todas as forças. Mas ele é bobo. Mas é o que o Darlan falou. Não leve o filme a sério, cara. Não leve o filme a sério. Se tu quer seriedade, se quer reflexão, cara, esse filme é porradaria, cara. Mano, pelo amor de Deus. Mano, saber que o Godzilla também... Porque, na verdade, muita gente acha que é um filme focado no Kong, né? Eu tinha essa crítica, mas, na verdade, é um filme que foca na luta dos dois. Na real, macho, às vezes eu fico pensando, o filme foca mais no Mechagodzilla do que nos próprios dois monstros. Mas, enfim, cara, não tem como. Minha nota é, mano, mais de 8.000, velho. Mano, não tem como. Se tivesse um patamar aí maior, macho, esse filme, macho, brilha pra mim, cara. Brilha. Eu não sei se o Darlan tá aí, então a gente vai aguardar um tiquinho aí, beleza, pessoal? Enquanto isso, fiquem aí com um vídeo de cachorro se o Darlan não tiver voltado aí. Voltei. Ah, tá, o Darlan tá aí. Bem na hora que você falou, eu voltei. Tá, enfim, macho. Qual é a sua nota? Cara, eu falei, mais de 8.000. Não tem cálculo, cara, não tem. Esse filme é incrível. Então coloca no S. Agora sim, esse eu me empolgo. Godzilla e Kong, o Novo Império. Eu não tenho palavras pra descrever esse filme, porque ele se encaixa justamente naquela fala minha. Esse é um filme pra você assistir e se divertir. Não é pra você criticar. Tanto que esse filme, ele é cheio de furos de roteiro. Cheio. Além de toda uma história acelerada, mal trabalhar a rivalidade do Godzilla e da Shimura, mas tirando isso, esse filme é ótimo.
você vê as lutas, você acha maneiro, você gosta. Tanto que esse é o primeiro filme de monstro gigante lutando, eu acho que não sei, me corrijam aí nos comentários. Eu acho que esse filme, ele é o primeiro a mostrar luta de monstros gigantes em gravidade zero. Eu acho. E pra mim, esse filme é uma nota 9,5. Macho, vamos lá. Bom, eu já vou adiantando. Eu ainda prefiro Godzilla vs Kong. Porque, como eu disse, não tem como. Eu assisti esse filme no cinema. E ainda mais que... E, cara, não, macho, eu já expliquei os motivos, eu não vou me enrolar mais, não. Cara, Godzilla e Kong Novo Império, eu só fico triste. O filme, ele tá num patamar próximo. Mas tem duas coisas que me incomodaram nesse filme. A duração. A duração, eu acho, tipo, que é muita pouca coisa. Deveria trabalhar muito mais coisa. Deixou muita coisa em aberto, a questão da Shimo, do Scar King, porque a Shimo é mais poderosa. Tipo, a gente depende... Cara, a gente dependeu totalmente da novelização do filme e do material oficial. Porque muita coisa no filme não é explicado. E 1 hora e 54 minutos pra um filme desse é muita pouca coisa. E outra coisa, mas e essa aqui eu acho que o Darlan não sabe, mas é que praticamente tudo desse filme foi vazado. Toda a trama, os monstros, tudo. E isso me incomoda bastante. Enfim, qual é a sua nota? Cara, assim, mas de resto, deixando de criticar o filme é show. Show de bola. Introduz o Godzilla Evolved, que eu acho, macho, que dá. O Darlan não gostou da primeira vez, mas eu já me apaixonei. O Godzilla Barbie, a Manopla Beast do Kong foi a melhor. Eu só fiquei com medo que ele perdesse o machado, mas afinal não, ele não perdeu. O Scar King é um vilão muito subestimado, injustiçado, mas eu entendo que... Eu entendo porque, tipo, ele não teve uma participação grandiosa, mas pelo conceito e pelo histórico que a gente tem da novelização e tudo mais, o Scar King é o meu vilão do Monsterverse favorito. E a Shimo, cara, nossa, a Shimo é incrível, cara, não tenho o que dizer. A Mothra tá no filme, o filme ele é quase perfeito, assim como o Kong versus... Godzilla vs Kong. O único problema é esses dois, que praticamente ele foi vazado e que é muito pouca duração pra muito filme. No caso, muita pouca duração, pra muito filme mesmo. Enfim, minha nota fica próxima da de Godzilla vs Kong, mas ainda assim não é igual. Então fica só um pouco abaixo. Então vamos colocar aqui no 8.1. Então essa é a nossa tier list. Você concorda ou discorda? Deixa aí nos comentários. Concordo. Deixa aí nos comentários abaixo, beleza? Então é isso. Valeu, falou. Um grande abraço aí pra todo mundo aí que ficou até aqui. Os vídeos de tier list vão ser longos porque a gente vai dar muita opinião. Enfim, valeu. Falou. Até mais.